A partir de agora, a hora da palavra, louvor, adoração e a mensagem de Deus através da palavra que edifica sua alma. A hora da palavra. Apresentação: Pastor Udirley Nolasco, direto da cidade de Plácido de Castro, no estado do Acre. A hora da palavra. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando mais uma vez, mais um dia para deixar para você um texto bíblico. Texto bíblico que está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 15. Vamos ler apenas o versículo 19 para iniciar esta meditação de hoje. Mas antes da leitura, vamos ouvir um louvor. Após o louvor, eu volto e faço a leitura junto com você. Você está ouvindo o programa A Hora da Palavra, com o pastor Udirley Nolasco. Eu quero ser santo, mas de mim mesmo eu não consigo, Jesus. Eu quero estar perto, assim me torno parecido contigo. Eu quero ser santo, mas de mim mesmo eu não consigo, Jesus. Eu quero estar perto e assim me torno parecido contigo. Não quero só te conhecer, te ouvir falar, mas de contigo andar, mas de contigo andar. Não quero só te conhecer, te ouvir falar, mas de contigo andar. Quanto mais perto de você, mais longe estou do que me afasta de ti, do que me afasta de ti. Quanto mais perto de você, mais longe estou do que me afasta de ti, do que me afasta de ti. Me leva pra perto, então eu me rendo. Eu encontrei o meu lugar, eu encontrei o meu lugar. Me leva pra perto, então eu me rendo. Eu encontrei o meu lugar, eu encontrei o meu lugar. Quanto mais perto de você, mais longe estou, Senhor, do que me afasta de ti, do que me afasta de ti. Quanto mais perto de você, mais longe estou do que me afasta de ti, do que me afasta de ti. Você está ouvindo o programa A Hora da Palavra, com o pastor Udirley Nolasco. Já estamos de volta, meus amados irmãos. Você abriu a sua Bíblia ou acompanha aí no seu celular João, capítulo 15, versículo 19, que diz assim a palavra de Deus: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo,
Por isso é que o mundo vos aborrece. Meus queridos irmãos, vamos falar aqui um pouco sobre as batalhas que enfrentamos como cristãos na atualidade neste mundo. Ser cristão hoje é viver em constante estado de vigilância espiritual. Não porque vivemos com medo, mas porque entendemos que existe uma guerra acontecendo. E esta guerra não é apenas externa, é também interna. Jesus deixou isso claro quando ele fala essas palavras de João capítulo 15, versículo 19. Essa palavra nos mostra que a oposição faz parte do chamado. Não somos rejeitados por acaso, somos diferentes porque pertencemos a Jesus Cristo. Neste mundo nós temos várias batalhas. A batalha da identidade cristã. Hoje, uma das maiores guerras é saber quem somos em Deus. O mundo tenta definir identidade, valores e também propósito. O apóstolo Paulo afirma em Efésios capítulo 2, no versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A nossa identidade não está na opinião das pessoas, nem nas redes sociais, nem nas conquistas materiais. Ela está em Jesus Cristo. Jesus também disse em Mateus capítulo 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Ser luz significa incomodar as trevas. Por isso, a batalha da identidade é constante, todos os dias, em todos os minutos. Ou vivemos como luz, ou nos escondemos para não sermos criticados. Essas são as opções. Nós temos também a batalha do desânimo espiritual. Há dias em que a alma cansa, a rotina pesa, as respostas parecem demorar. E o próprio apóstolo Paulo enfrentou isso. Na sua segunda epístola aos Coríntios, precisamente no capítulo 4, versículos 8 e 9, ele declara: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Perceba, meus irmãos, ele não diz que não há tribulação, ele diz que apesar dela, não somos destruídos. Jesus, no Getsêmani, também enfrentou angústia lá em Mateus 26, mas ele orou, ele se rendeu à vontade do Pai. A batalha contra o desânimo se vence com perseverança na presença de Deus, orando, buscando ao Senhor. Nós temos outras batalhas também, e a batalha contra a distração espiritual. Essa é uma das maiores que nós enfrentamos. Vivemos na era da distração, o acesso à informação, redes sociais, preocupações diárias, tudo tenta roubar o nosso tempo com Deus. Jesus advertiu isso também em Lucas capítulo 21, no versículo 34. Olhai por vós, não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Os cuidados da vida podem sufocar a fé, meus irmãos. Paulo aconselha em Colossenses capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A batalha é por foco espiritual. Vamos analisar tudo o que a Bíblia fala sobre isso. Temos outra batalha que não deixa também de ser importante citá-la aqui. A batalha da fé em meio às injustiças. Muitos cristãos sofrem por fazer o que é certo, são criticados por manter princípios. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. E Paulo reforça em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso mostra, meus queridos irmãos, que a oposição não significa abandono de Deus. Muitas vezes significa fidelidade. Outra batalha que nós enfrentamos é a batalha da perseverança na santidade. A santidade é uma luta diária. Não é perfeição, é separação.
Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ele entendia que precisava disciplinar a si mesmo. Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz é diária, a renúncia é diária. E como todos nós podemos permanecer firmes nessas batalhas? Olha, nós temos algumas coisas que vão fazer com que a gente permaneça firme. E uma delas é alimentar-se da palavra de Deus todos os dias, ler a Bíblia, meditar na Bíblia. A outra é ter uma vida de oração constante, buscar a comunhão com irmãos na fé, praticar o jejum como disciplina espiritual e confiar na soberania de Deus mesmo sem entender nada. Paulo declara em Romanos capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar a glória que em nós há de ser revelada. Jesus venceu o mundo, Paulo combateu o bom combate, e nós estamos nessa mesma jornada? Talvez hoje a sua batalha seja silenciosa, talvez seja familiar, talvez seja financeira, emocional ou espiritual, mas lembre-se, Deus não te chamou para perder. Ele te chamou para perseverar. E como Jesus disse em João capítulo 8, versículo 31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A chave é permanecer. Que nesta caminhada todos nós não olhemos apenas para a guerra, mas para o general que está à frente. Não olhe apenas para o deserto, mas para a promessa. Continue, persevere, ore, confie, porque no final, como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E essa também será a nossa declaração em nome de Jesus. Pense nisso. Fique na paz do Senhor Jesus. Você ouviu a Hora da Palavra com o pastor Udirley Nolasco. Obrigado pela audiência e até o próximo programa neste mesmo horário. Essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro duro uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro duro uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei.